Então, nessa ação penal 502.1365, depoimento do senhor Salim Taufik Chahin. Senhor Chahin, Salim Chahin, que o seu irmão vai ser ouvido depois também. Senhor Salim, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo? Deixa eu encostar a porta lá, por gentileza. O senhor foi chamado aqui nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso aqui com a justiça de dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Também, senhor Salim, consta que o senhor celebrou um acordo de colaboração com o Ministério Público, foi isso mesmo? Certo. O senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade através desse acordo? Sim. Por conta também desse acordo, senhor Salim, eu vou advertir o senhor que o senhor tem que dizer apenas a verdade aqui. Se o senhor faltar com a verdade, além do crime de falso testemunho, o senhor perde seu acordo, certo? Excelência, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, eu vou apresentar respeitosamente a contradita nos termos já conhecidos de Vossa Excelência. Perfeito. Então eu fico registrado e indeferido a contradita também nos termos que o juiz já fundamentou em outras ocasiões. O senhor Salim, também deixar bem claro ao senhor que o interessa aqui é a justiça, apenas a verdade. O senhor não deve exagerar nada, nem excluir nada, apenas responder aquilo que o senhor sabe, certo? Certo. E eu vou passar ao Ministério Público para as perguntas. Boa tarde, senhor Salim, tudo bem? Senhor Salim, qual que é a profissão do senhor? Sou engenheiro civil. Ok. O senhor é um dos dirigentes do Grupo Chahin? Sim. Ok. O senhor prestou um depoimento em meados no acordo de colaboração, em que o senhor relatou que o José Carlos Mulay foi levado ao Banco Chahin, por Sandro Tordim, buscando um financiamento de 2 milhões de reais. O senhor confirma? Sim. Como que foi isso? Pode me explicar, por favor? A memória é um pouco... faz muito tempo, mas se não me falha a memória, acho que foi em meados de 2004, se não me falha a memória, que apareceu esse caso do Sandro levando o senhor Mulay lá no escritório para pedir um empréstimo de 12 milhões de reais. E nessa ocasião, também, se não me falha a memória, eu passei muito rapidamente e só cumprimentei o seu Mulay. E quem participou dessa reunião foram o seu Sandro, o meu irmão Milton, meu filho Carlos Eduardo. Se eu me lembro bem, eu acho que era isso. Ok. O senhor relatou também que, em um segundo momento, teve uma nova reunião em que o Mulay estava acompanhado do senhor Delúbio Soares. E isso foi um conforto para o senhor, porque ele tinha uma relação direta com o PT, é isso? Certo. Me explique isso, por favor. Nessa segunda reunião, o senhor Mulay apareceu com o senhor Delúbio Soares. E nessa reunião, o senhor Delúbio Soares confirmou que o PT necessitava de empréstimo urgente. Ok. E o senhor relatou também que, em outro momento, o senhor recebeu um telefonema do senhor José Dirceu, e que, na verdade, seria um recado, uma confirmação que o PT era o destinatário do empréstimo, é isso? Nessa reunião, quando o senhor Mulay levou o senhor Delúbio disse que um dos acionistas receberia um telefonema da Casa Civil. E, na verdade, não me lembro quanto tempo depois, alguns dias, uma semana ou duas, não me lembro quando, eu recebi um telefonema do ministro José Dirceu, onde nós tratamos somente de amenidades. Ele não abriu nada sobre esse assunto. Mas, para mim, estou entendido a mensagem. Ok. O senhor relatou também que o que levou o senhor a concordar pelo empréstimo foi que isso poderia ser útil aos interesses do Grupo Chahin, aproximando efetivamente ao governo do PT e abrindo a possibilidade de futuros negócios e oportunidades. Concorda? É isso mesmo? Era isso mesmo. O senhor lembra do valor do empréstimo? 12 milhões. Ok. Esse empréstimo teve problemas de inadimplência? Sim. Poderia me explicar, por favor? Esse empréstimo, se também não me falha a memória, ele começaria, parece que foi feito para pagamento em parcelas, não me lembro quantas parcelas eram, mas eram parcelas mensais. E o senhor Mulay foi inadimplindo, primeira, segunda, terceira, me lembro que nós tivemos que fazer diversos aditivos para o empréstimo não se vencer automaticamente, conforme cláusula contratual. Então, e a gente cobrava persistentemente o senhor Mulay e ele não honrava o pagamento.
E isso foi nos criando problemas, porque a gente tem fiscalização da auditoria externa e do Banco Central. Isso é muito complicado. Aí chegou um momento que vocês passaram empréstimo para a Agrocaeira, participações? Isso justamente por causa desses problemas com a nossa auditoria e com o Banco Central, nós resolvemos fazer um empréstimo para uma pessoa jurídica que ele controlava, que era, acho que essa Caeiras, e onde nós aumentamos as garantias, pedimos garantias hipotecárias dessa fazenda, mais o aval pessoal dele, além dos avais dos filhos dele, se não me falha a memória. Ok. O senhor relatou que chegou a tratar com o Vacari e pedir ajuda do partido em razão desse inadimplemento. Confirma? O senhor Vacari, como tesoureiro do PT, passava de vez em quando no escritório. E numa dessas passagens, nós mencionamos a ele que existia um interesse nosso Nós sempre cobrávamos ele, né? Bem, na verdade, cobrávamos para ele nos pagar, porque ele era o tesoureiro do PT. Mas nunca não se pagava esse empréstimo. Isso nos foi tomando tempo e nos irritando profundamente. E, enfim, até um determinado momento que nós atuamos junto à Petrobras e nós soubemos da existência de uma oportunidade que era o navio que veio a ser chamado Vitória 10.000. E em relação a isso, como nós tínhamos assim uma grande experiência por operarmos um navio de posicionamento dinâmico chamado Lancer, e era considerado inclusive na época um dos melhores, alguns até benchmark da Bacia de Campos, nós achávamos que tínhamos toda a condição de pleitear a possibilidade de operação desse segundo navio, já que a Petrobras pretendia contratar, tinha conseguido um slot no estaleiro Samsung para contratar um segundo navio. E também existia um programa chamado Promimp de apoio à indústria de suprimentos local. E nós, como parte importante dessa indústria na área de perfuração, nós nos achávamos com todas as condições de pleitear esse contrato. Mas as coisas também eram difíceis na área técnica e nós pedimos para o Vacari, numa dessas reuniões, se havia possibilidade de ter um apoio político. Ele me disse nessa ocasião que ele iria verificar e voltaria em seguida com a resposta sim ou não. E depois de uns 15 dias também, se não me falha a memória, ele disse que sim, desde que o empréstimo do Sr. Bunlai fosse quitado. Ok. Em um trecho do seu depoimento também, o senhor alegou que Bunlai chegou a dizer a Fernando Chaim que o negócio estava abençoado pelo presidente Lula, que o depoente e seu irmão também receberam de Vacari a informação de que o presidente Lula estava a par do negócio. O senhor confirma as suas declarações? Olha, numa das reuniões, eu não me lembro se o meu irmão estava com o Newton ou não, o senhor Vacari disse que o presidente estava a par dessa reunião, desse assunto, né? Ok. Pela ordem, doutor, pela ordem, eu pediria ao doutor procurador que formulasse a pergunta, porque Vossa Excelência está fazendo uma afirmação. Doutor, não estou fazendo afirmação, eu estou fazendo. Que Vossa Excelência o depoimento que ele prestou. Então, se Vossa Excelência pudesse identificar, pelo menos, qual o depoimento, porque. Doutor, o depoimento está nos autos, doutor. Sim, mas é que Vossa Excelência poderia gentilmente identificar para que a defesa pudesse acompanhar qual é o trecho que está sendo lido. Doutor, eu não vou ler o depoimento inteiro, mas o depoimento está juntado aos autos no evento 2, anexo 410. Não estou pedindo a Vossa Excelência para ler o depoimento inteiro. É que quando Vossa Excelência for formular uma pergunta à testemunha, eu pediria a Vossa Excelência que indique onde está lendo. Senhor Salim, no evento 2, anexo 410? Como a pergunta está sendo feita com base nas declarações pretéritas do próprio depoente, então não vejo problema em que se faça essa afirmação, desde que se resuma vamos dizer, ao trecho mencionado, declarado pelo próprio depoente. Então não vejo problemas, doutor. Senhor Salim, no evento 2, anexo 410, que está esse depoimento, o senhor relatou também o desdobramento desse empréstimo no Bunlai. Eu queria saber como que foi o final desse empréstimo, a quitação desse empréstimo, a rolagem de dívida, como que aconteceu? Isso aconteceu exatamente quando, como nós havíamos pedido o apoio político, as tratativas com a Petrobras evoluíram e nós chegamos a assinar o contrato do Vitória, se não me falha a memória também, no início de 2009. E logo em seguida, em função daquilo combinado com o Vacari, nós efetuamos a quitação do empréstimo do Sr. Bunlai,
também com ele iria pagar com, parece que nós demos um desconto, eu não me lembro qual é o valor do desconto, e mais ele ia pagar com embriões de gado selecionado que ele tinha. E isso foi combinado, ele propôs esse tipo de pagamento para nós aceitamos, e a operação foi totalmente simulada para ficar caracterizada. A operação já não estava mais no banco, porque a nossa securitizadora, para poder evitar algum problema com o Banco Central, a nossa securitizadora comprou o crédito do banco. Então o banco não teve prejuízo nenhum. Então o crédito ficou nessa securitizadora. E a securitizadora, que é controlada por mim, pelo meu irmão Milton, como as outras empresas do grupo, ela que teve o prejuízo. E ela que simulou a quitação do empréstimo através dessa operação que eu acabei de citar. Os embriões nunca foram entregues? Nunca foram entregues. Ok. E a Chain, de fato, obteve o contrato de operacionalização da Vitória 10.000? Sem dúvida. Sem mais perguntas, Excelência. O assento de acusação tem perguntas? Os defensores têm alegações? Eu tenho. Boa tarde, senhor Salim. Pode olhar, não tem problema. Só responda sempre no microfone. Aqui, nesta ação penal, o Ministério Público faz referências, além desse contrato que o senhor mencionou durante o seu depoimento, a outros 9 contratos firmados entre a Petrobras e consórcios envolvendo a Odebrecht e a OAS. O senhor participou de algum desses contratos? Olha, essa parte da engenharia, se é obra de engenharia, quem está apto a responder isso é meu irmão, porque eu não atuava nessa área. Certo. O senhor não teve nenhuma participação, então, nesses contratos? Pessoalmente, não. Certo. O senhor sabe se o ex-presidente Lula praticou ou omitiu atos de ofício em relação a esses 9 contratos? Não tenho informação a respeito. Certo. O senhor fez referência aqui, respondendo a perguntas do Ministério Público, que foi dito ao senhor que o negócio estaria abençoado pelo ex-presidente Lula. Não, eu não sei se eu me lembro das palavras, eu me lembro do presidente, do senhor Vacari, ter dito que era do conhecimento do presidente Lula. Eu não me lembro dessa não palavra. É abençoado. Agora você me lembrou uma coisa, me parece que, não sei se o meu irmão Milton, que escutou essa palavra abençoado, talvez do filho dele, eu não me lembro direito, faz muito tempo, mas eu não escutei do seu Vacari essa palavra abençoada, eu escutei que o presidente estava a par da operação. Certo. E foi dado algum elemento concreto para o senhor de que ele estaria a par? Não, nenhum elemento. Certo. O grupo Chain passou a ter contratos com a Petrobras em 2009 apenas, ou já tinha contrato? Não, já tinha contrato desde o primeiro contrato, acho que nós assinamos com a Petrobras, se não me falha a memória também, foi em 1983, eu acho. E desde então o grupo vinha permanentemente mantendo relações com a Petrobras? Sim. Certo. E o senhor fez acordo de colaboração aqui com o Ministério Público. Sim. E o Ministério Público questionou o senhor em relação a outros contratos que o senhor tenha firmado, a empresa do senhor tenha firmado desde esse período de 82 até 2009, ou só fez questionamentos em relação a esse contrato da Vitória 10.000? Olha, eu não me lembro exatamente disso, mas eu acho que o mais foi tratado desse contrato do 10.000, mas eu citei que nós tínhamos uma expertise, citei no Lancer, como eu disse agora há pouco. Né? Certo, mas de contratos anteriores a 2003, o senhor não se lembra de ter sido questionado pelo Ministério Público? Não me lembro. Tá bom. Eram essas perguntas, Excelência. Obrigado. Os defensores têm indagações? O juiz aqui não tem indagações nesse caso, então eu vou declarar encerrado o depoimento do senhor Salim Taufik Chain.